E aí, rapaziada? Tô trazendo uma albrita nova pra vocês hoje e já adianto, tá braba demais. Espero que curtam, porque a ideia agora é começar a postar com mais frequência, hein? Então já mete o dedo no like aí pra dar aquela força e me manter na ativa. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Em 2045, a Terra é um campo de batalha onde a humanidade está presa numa luta desesperada contra criaturas monstruosas. A guerra é brutal. Os soldados são dominados e massacrados no meio do caos. A cena é de destruição total. Um monstro colossal com olhos vermelhos brilhantes se ergue sobre os sobreviventes. Um soldado jovem olha para cima, apavorado, quando um dos tentáculos afiados da criatura aponta diretamente para ele e avança. De repente, um homem aparece e corta o tentáculo atacante num golpe só, salvando o soldado. O monstro solta um rugido de agonia. O cara que salvou ele, um homem determinado usando um boné militar, parte para cima num ataque furioso, cortando os membros da criatura com a lâmina. Ele desvia com a habilidade de um contra-ataque, puxa uma pistola e atira no monstro. Depois de neutralizar a ameaça, o homem manda o soldado que acabou de salvar se levantar. Esse é Hanung, comandante em chefe da Força de Defesa Final da Terra. A humanidade está em guerra há décadas, com poucos combatentes sobrando. Hanung acredita que o objetivo final deles está ao alcance e se prepara para usar um dispositivo brilhante. De repente, um círculo mágico dourado aparece no chão e Hanung desaparece em uma luz intensa, deixando seu rifle para trás. O soldado grita o nome do comandante, sem acreditar no que acabou de ver. Em outro lugar, Hanung se vê em um ambiente escuro, preso por correntes de energia brilhante. Ele está cercado por figuras encapuzadas, que ficam impressionadas porque o ritual para invocar o herói de outro mundo deu certo. Lutando contra as correntes, Hanung se pergunta onde ele está. Um ancião dá as boas-vindas ao herói ao império deles, e pede que ele derrote o rei demônio e salve aquele mundo. Furioso, Hanung exige saber onde está e quem eles são, insistindo que ele deveria estar na Coreia. Em resposta, o velho faz um gesto, e um juramento de restrição envolve Hanung em uma dor agonizante, forçando-o a gritar. Calmamente, o velho diz para ele não resistir, explicando que ele não será ferido se obedecer. Ele repete o pedido para que Hanung derrote o malvado rei demônio. Em seguida, acrescenta que se Han Song completar essa tarefa, talvez eles consigam mandá-lo de volta para o seu mundo. Com uma expressão gelada, ele pergunta se Han Sung vai aceitar o pedido. Preso pelas amarras mágicas, Hanung encara com dor e resignação. Percebendo que não tem escolha, ele aceita contrariado. Ele foi convocado para outro mundo para lutar como o herói de outro mundo do Império. A nova vida dele vira um ciclo exaustivo. Durante uma década, ele treina e luta sem parar, cumprindo os pedidos intermináveis do Império, até que finalmente derrota o rei demônio, Valroar. Depois de 10 longos anos, ele espera enfim estar livre, tendo sonhado todas as noites em voltar para casa, mas a esperança dele é destruída quando o líder idoso dá uma nova missão. O velho explica de forma fria que salvar o Império ainda não acabou. Dissidentes que se opõem à unificação do Império ainda precisam ser eliminados. O alvo é um homem chamado Boro. O velho promete que se Han Sung eliminá-lo, ele finalmente será livre. Quando o juramento de restrição volta a queimar em volta de um Hanung furioso, preso mais uma vez, ele pensa que um cachorro com coleira não tem direito de escolha. Amaldiçoando os desgraçados que o escravizaram, ele se prepara para a próxima luta. A cena muda para o reino dos Cavaleiros de Tutônia, devastado por guerra, onde Han Sung enfrenta seu alvo, Boro, e acaba derrubando-o. O cavaleiro ferido o chama de tolo por obedecer ao Império. Cheio de remorso, Hanung diz que não tinha escolha. Com sangue nos lábios, Boro sorri de forma sombria e avisa Han Sung que logo ele também será descartado pelo Império. Acreditando que sua missão acabou, Han Sung pensa que finalmente poderá voltar para casa. Mas nesse momento, o Conde Brandenburg aparece e o empala pelas costas com uma espada, parabenizando-o friamente. Arfando de dor, Han Sung reconhece o traidor. Brandenburg o elogia com deboche por ter servido bem como um cão de caça leal do Império. Ofegante, Han Sung percebe que a promessa de mandá-lo de volta era uma mentira. Brandenburg zomba, questionando por que eles deixariam ele ir embora,
e gira a lâmina no peito de Hansang, afirmando que um cão de caça só sabe morder. Ele se despede enquanto Hansang cai derrotado. Enquanto a vida vai se esvaindo, eles amaldiçoam pela traição. Com seu último suspiro, ele jura que jamais vai esquecer a humilhação e que fará o Império amaldiçoado pagar com sua destruição total. Quando faz esse juramento, uma luz azul brilhante explode do peito dele. Naquela noite, uma vida terminou e outra começou. Ele desperta como um bebê recém-nascido nos braços de uma mulher bonita, que diz a ele que é sua mãe. Atrás dela está um homem de cabelos longos e escuros. O renascido Hansang sente uma sensação de familiaridade. Ele percebe que aquele homem é o Duque Saxon, o maior necromante do continente. Com isso, Hansang entende que renasceu em Necrópolis, a sede do Império para Magia Proibida. Uma mensagem confirma que a Pedra da Reencarnação foi ativada com sucesso. Ele reflete sobre o plano. A Pedra da Reencarnação, um artefato proibido, era a aposta final para se livrar de Ortin. O corpo em que ele renasceria foi deixado por conta do destino. Ele se impressiona com a sua sorte, percebendo que agora é o primogênito da família ducal Saxon, uma das nobres mais poderosas do Império. Por dentro ele sorri, pensando que nasceu com uma colher de ouro na boca. Isso alimenta ainda mais sua sede de vingança. Ele jura que quando crescer e dominar a necromancia, vai exterminar cada um dos desgraçados do Império que o traíram. Os novos pais, porém, começam a ficar preocupados, porque ele não chora. A duquesa, segurando o bebê, pergunta aflita para Babá o motivo. A Babá acha estranho, mas garante que a respiração dele está estável. O Duque Saxon comenta, preocupado, que uma criança sem lágrimas pode ser um mau presságio. A Babá ignora o medo dele, mas então sugere que se eles querem que o bebê chore, basta dar um tapa no bumbum. Sem hesitar, a Babá dá um tapa na bunda do bebê, o que deixa Hanung furioso por dentro. Mas ele se recusa a chorar. Os pais observam, divertidos, e a duquesa comenta que o filho deve ter herdado a forte determinação do duque. A duquesa então pega o bebê e diz que vai tentar. A nova mãe segura ele e levanta a mão. Mas em vez de outro tapa, ele sente o calor suave de uma mão macia o acariciando. Esse gesto simples e acolhedor atinge algo muito profundo dentro dele. Uma enxurrada de memórias da vida brutal passada vem à tona. Uma vida de luta sem fim e dor constante. Ele se pergunta quando foi a última vez que sentiu um calor genuíno assim. A mão trêmula da nova mãe transmite um amor puro e incondicional que ele não experimentava havia anos. A emoção é forte demais. Hansung, que não derramava uma lágrima desde criança, sente a defesa desmoronar. Enquanto os pais olham surpresos, ele solta um choro alto, finalmente soando como o recém-nascido que agora é. 8 anos se passaram desde que Hansung renasceu como Dale Saxon. Os pais dele, Duque Alan Saxon e a duquesa, comentam como o tempo voou. A duquesa diz que Dale não desgruda dos livros desde os 4 anos. O Duque sorri, e ela comenta com carinho que o lado estudioso do garoto vem dele. O Duque concorda, notando o interesse do filho por magia. A duquesa fica séria, lembrando a ele da promessa de nunca ensinar necromancia a Dale. Enquanto isso, na grande biblioteca, o jovem Dale, corpo de Hansung, está totalmente imerso nos estudos. No quarto, a duquesa fica aliviada quando Alan diz que lembra da promessa. Ele garante que lembra, e menciona um presente especial para o aniversário de Dale no dia seguinte. De repente, batidas frenéticas quebram a calmaria. Uma empregada entra em pânico, dizendo: aconteceu algo com o Dale. Os pais saem correndo pelo corredor, gritando o nome do filho, apavorados. Eles encontram Dale no escritório, desmaiado e envolto em uma onda de mana azul. A duquesa grita, desesperada, checando se ele está ferido. Dale, atordoado, diz que está bem. O Duque Saxon, porém, fica parado, sério. Ele está impressionado que o filho já consiga liberar uma mana tão poderosa. Ignorando os apelos da esposa, Dale tenta se afastar quando o pai se aproxima. O Duque se ergue sobre o filho e pergunta se ele acabou de liberar mana pelo corpo. Por dentro, Hansung entra em pânico, percebendo que cometeu um erro ao revelar seu poder tão cedo. Para a surpresa dele, a expressão severa do pai se desfaz em um sorriso orgulhoso. Como o esperado do meu filho, ele diz, dando um tapinha na cabeça de Dale. Ele acrescenta que é uma pena não poder ensinar necromancia ao garoto. Isso joga Dale em um novo desespero.
Se o maior necromante do continente não vai ensiná-lo, ele se pergunta como vai colocar sua vingança em prática. A mãe faz um carinho na cabeça dele e manda o menino ir para o quarto. Enquanto Dale vai embora, ele escuta o pai chamar a mãe de Helena e dizer que acabou de pensar no presente perfeito para o filho. Logo depois, o banquete de 8 anos de Dale está a todo vapor, com nobres do Ducado Noir reunidos para celebrar. Dale fica sozinho no segundo andar, olhando para a multidão barulhenta com uma expressão cansada. Sufocado pela atenção, ele acha estranho ser tratado com tanta gentileza depois de uma vida sendo usado. A mente dele volta ao incidente de 2 dias atrás, quando sua mana saiu de controle. Agora ele entende que foi disparada por causa de um livro chamado A Vida do Herói de Outro Mundo. E lembrar do próprio passado fez o poder dele explodir. Ele pensa que seria um desperdício desistir da necromancia, que precisa para a vingança. Ele se esforça tentando pensar em como convencer o pai a ensiná-lo. Lembra que o pai mencionou um presente, mas descarta a ideia de pedir aulas. Seria difícil demais. Os pensamentos são interrompidos quando a mãe, Helena, aparece para encontrá-lo. Ela se aproxima com uma figura encapuzada e sorri calorosamente, desejando feliz aniversário. Dale pergunta quem é a pessoa atrás dela. A figura puxa o capuz da atrás, revelando uma mulher de aparência élfica, com cabelo azul marcante e um sorriso gentil. Helena apresenta a mulher como Sofia, uma anciã da Torre Azul de Magia e mestra em magia de atributo água. Para o choque de Dale, a mãe anuncia que Sofia será a nova professora dele. Sofia baixa a cabeça em reverência e Helena pisca para o filho. Dale fica atônito, percebendo que o presente dele é uma mestra da Torre Azul. E isso significa que ele vai aprender magia de água, uma disciplina defensiva, e não o poder destrutivo que ele queria. Esse gesto deixa claro o quanto a mãe dele é contra ele aprender magia das trevas. Sofia pede para conversar com Dale em privado, e ele aceita. Eles caminham por um caminho coberto de neve lá fora. Sofia vai direto ao ponto, confirmando que recebeu instruções para ensinar apenas magia de água a ele. Com um olhar afiado, ela diz que acredita que ele quer aprender outra coisa. Dale fica surpreso, pensando como ela sabe o verdadeiro desejo dele. Sofia sorri e explica que é natural ele querer aprender a arte característica do pai, necromancia. Ela então revela que as condições envolvendo o casamento do pai dele são conhecidas por todo o Império, sugerindo que é por isso que o pai não pode ensiná-lo. Sofia explica a história por trás da promessa do Duque. Quando o Duque Alan Saxon cortejou Lady Helena, ela morria de medo da reputação sombria dele. Para conquistar o coração da mulher, ele jurou que nunca ensinaria as artes das trevas aos filhos deles. Ela lembra até do casamento. Os anciões da Torre de Magia Noir vestiram branco para simbolizar esse juramento. Por causa disso, Sofia diz que aprender magia negra imediatamente vai ser complicado. Mas ela dá esperança, prometendo encontrar um jeito de convencer Lady Helena mais tarde. Com um sorriso misterioso, ela pergunta se Dale está disposto a seguir sua orientação. Dale fica desconfiado e questiona as motivações dela, dizendo que, sendo uma elfa, ela deveria achar necromancia nojenta. Sofia acha a pergunta engraçada. Ela rebate provocando. Lembra que sacerdotes usam poder divino para trazer moribundos de volta à vida. Ela pergunta se isso, por acaso, seria a vontade da natureza, enquanto mostra uma visão de uma ressurreição sagrada. Para ela, não tem diferença. Necromancia e ressurreição são 2 lados da mesma moeda. Essa visão aberta surpreende Dale. Ele percebe que Sofia não é uma elfa comum e pensa que ela pode ser uma boa mestra. Com isso resolvido, Sofia anuncia que é hora da primeira lição. Como ele já formou um círculo de mana fragmentado, a primeira meta é expandi-lo e completar seu primeiro círculo completo. Dale fica empolgadíssimo, sabendo que isso é a base da maioria dos feitiços. Ele vê isso como o verdadeiro começo de sua jornada para ficar forte o bastante para se vingar. Sofia manda ele colocar a mão no peito e focar a mente. Dale obedece, fecha os olhos e uma aura azul o envolve. Esse novo mundo é saturado de mana. Para manipular essa mana com segurança, um ser vivo precisa de um filtro, o círculo do coração de mana. O processo consiste em reunir fragmentos de mana ao redor do coração, montá-los e forçá-los a girar em fluxo controlado.
Concentrado, Dale entende o conceito perfeitamente. Do jeitinho que Sophia explicou, ele visualiza tudo e sente um impulso forte quando um círculo azul completo se forma em volta dele. Sophia, sem saber da velocidade absurda do moleque, continua explicando, dizendo para ele começar a rotacionar a mana com cuidado. Ela avisa para não ter pressa, já que isso normalmente leva cerca de 1 mês. Dale interrompe, estendendo a mão de onde já saem fluxos de mana azul totalmente estáveis. Ele avisa que já fez. Sophia arregala os olhos, completamente chocada, sem conseguir dizer nada diante daquele feito absurdo. Sophia está estarrecida. Dale mal começou o treino e já formou um círculo de mana completo em minutos. Enquanto ela observa ele manipular a energia azul estalando, se pergunta se aquele garoto não é um gênio nato. Ainda processando o acontecimento, Sophia decide avançar e pergunta se ele consegue tentar liberar a mana pelo círculo recém-formado. Dale aceita com confiança. Enquanto concentra a mana, Hanung reflete sobre a diferença entre sua vida passada e a atual. Ele sabe que liberar mana já é difícil para iniciantes. Lembra que em sua vida anterior, suas habilidades mágicas eram limitadas a feitiços destrutivos gravados no corpo. Esse poder não foi suficiente para sua vingança, mas agora é diferente. Ele renasceu com o talento inato do pai, o que permite que seu corpo aceite mana naturalmente. Ele acredita que poderá aprender não só magia de água, mas outros tipos também. Ele concentra sua vontade, puxando a mana do círculo para as pontas dos dedos. Um círculo mágico aparece enquanto a mana cristaliza num projétil afiado. Internamente, ele jura que esse será o primeiro golpe de muitos, para um dia perfurar a garganta do Império. Ele cria um Ice Bolt perfeito. Sophia fica boquiaberta. A mana normalmente colapsa quando liberada por um iniciante, mas Dale cristaliza tudo com perfeição num Ice Bolt de verdade. Dale comenta casualmente que, como focou na forma do feitiço, talvez seu poder esteja fraco. Ele então dispara o projétil, que atravessa uma árvore enorme e a destrói inteira. Sophia fica chocada com a demonstração de poder. Ela nota que o Ice Bolt atravessou a madeira direto, mostrando nitidez e solidez absurdas. O nível de precisão e força é algo totalmente impossível para um garoto de 8 anos. Quando Dale vira para ela com um sorriso inocente, Sophia só consegue pensar: quem diabos é essa criança? Sophia se ajoelha na neve examinando o tronco congelado. Ela esperava que seu primeiro feitiço fosse só um jato bruto de mana. Em vez disso, ele absorveu instintivamente o frio ao redor e incorporou perfeitamente o elemento gelo no feitiço. Era magia básica, mas executada em um nível muito acima de um iniciante. Vendo o silêncio da mestra, Dale faz cara de coitado e pergunta se fez alguma coisa errada. Sophia sorri, mas a mente está a 1000 por hora. A complexidade da fórmula mágica que ele usou é avançada demais para uma criança criar sem querer. O feitiço envolvia uma sequência perfeita de rotação, aceleração e compactação para formar o projétil sólido. Ela reconhece ali a proporção áurea, as 3 fórmulas centrais da magia militar avançada. O fato de ele lançar isso inconscientemente a deixa perplexa. Quando Dale chama de novo, ela disfarça a preocupação. Internamente, admite que entende por que Lord Noir achava lamentável não poder ensinar esse garoto pessoalmente. Mais tarde, Sophia relata tudo ao Duque Alan Saxon. O Duque fica espantado e pergunta por que ela está insinuando que não pode ensinar Dale. Ele diz que se o garoto alcançou o primeiro círculo em minutos, ela deve sim guiá-lo. Sophia explica calmamente que assim que Dale alcançou o primeiro círculo, ele lançou um feitiço letal perfeito. O Duque fica chocado. Sophia continua, dizendo: é difícil acreditar que um garoto de 8 anos seja capaz de algo assim. Ela explica que o feitiço usou a fórmula da magia militar e foi lançado na proporção áurea perfeita. Olhando nos olhos do Duque, ela dá a sua conclusão. O filho dele, Dale, possui um talento nato e profundo para matar. O Duque entende tudo errado, achando que ela está recusando ensinar o menino. Ele pergunta se, como anciã da pacífica Torre Azul, ela se sente incapaz de ensinar uma criança com natureza tão destrutiva. Sophia rapidamente esclarece que não é isso. Pelo contrário, ela sente uma vontade enorme de guiar esse prodígio no caminho certo. O Duque começa a concordar, mas Sophia menciona a magia Noir do Lord Noir, sugerindo que Dale já tem outro caminho em mente. O rosto do Duque escurece, percebendo que o filho já demonstra a magia que quer aprender.
Sofia confronta o Duque, dizendo que conhece as histórias do romance dele com Lady Helena e respeita a promessa que ele fez. Mas ela afirma firmemente que essa promessa não dá a ele o direito de decidir o futuro do filho, especialmente quando o garoto tem um talento tão monumental. Enquanto Sofia e o Duque conversam, Dale está lá fora tentando ouvir escondido, mas não consegue captar nada. Ele escorrega até o chão, presumindo que estão falando dele. Ele reflete sobre sua primeira lição, admitindo que não esperava que seu primeiro feitiço fosse tão poderoso. Ele lembra da expressão surpresa de Sofia e percebe que vai ter que controlar melhor sua força. De repente, alguém chama seu nome. Ele olha para cima e vê um homem em armadura brilhante com um sorriso amigável. O rosto de Dale se ilumina na hora e ele grita o nome do cara. Tio Helmet. Helmet o cumprimenta calorosamente e pergunta o que ele está fazendo no chão. Dale brinca perguntando onde Helmet estava. Helmet ri e explica que estava protegendo a família do Cal e derrotando monstros assustadores. Então pega o garoto num abraço forte. Enquanto está sendo segurado, Dale adivinha que Helmet esteve lutando na masmorra. Uma expressão triste passa pelo rosto dele ao pensar no perigo que o tio enfrenta. Nesse mundo, masmorras e monstros são ameaças sérias. Os cavaleiros de cada domínio se dedicam a limpar as masmorras. A situação no Ducado Saxon é várias vezes mais severa do que em qualquer outro território. O motivo está ligado à vida passada de Hanung. Depois que o herói derrotou o Rei Demônio, o Duque Saxon foi ordenado pelo Império a conquistar o antigo território do Rei Demônio, dominando o grande número de monstros que ainda viviam lá. Em termos simples, Dale pensa com sarcasmo, isso é um descarte clássico de sobras. No presente, Dale olha para o tio com verdadeira preocupação e pede para ele tomar cuidado. Helmet fica tocado e pergunta se o jovem Lorde está preocupado com ele. Dale responde dizendo apenas que o tio parece com boa saúde. Nesse momento, o Duque Alan Saxon sai do escritório. Helmet imediatamente se ajoelha em reverência. O Duque reconhece o cavaleiro e agradece pelo trabalho duro. Logo depois, a Duquesa Helena aparece, surpreendendo Dale. O rosto dela se ilumina com um sorriso enquanto chama pelo filho. Ela corre até ele, animada, dizendo que ouviu que alcançou o primeiro círculo e está incrivelmente orgulhosa. Ela se ajoelha e ele esfrega o rosto no dela com carinho. O pai também o parabeniza e, generoso, diz que se Dale quiser uma recompensa, é só pedir. Dale entra em pânico. Ele desesperadamente quer pedir para aprender necromancia, mas isso levantaria suspeita. Ele pensa rápido no que uma criança inocente pediria. E então, num lampejo, solta com entusiasmo infantil que quer uma irmãzinha. O pedido inesperado deixa os pais vermelhos e sem reação. Depois de um momento desconfortável, o Duque diz, gaguejando, que vão tentar o melhor possível. Ao fundo, Helmet e outro cavaleiro quase explodem de tanto segurar o riso. Mais tarde naquela noite, Dale está deitado, exausto do dia. Ele boceja pensando como é cansativo fingir ser tão infantil. Ele sente uma fadiga profunda por ter usado magia pela primeira vez nesse corpo jovem e começa a adormecer. De repente, seu descanso é destruído quando ele é lançado em um pesadelo horrível. Ele se vê novamente em sua vida passada, revivendo a traição. A imagem espectral do Conde Brandenburg aparece, com a voz carregada de malícia. Brandenburg o provoca cruelmente, chamando-o de esperto e perguntando se ficou mole. Ele o zomba por sua nova vida, perguntando se estar tão confortável o fez esquecer seu juramento de vingança. O rosto ameaçador de Brandenburg se aproxima, lançando uma ameaça gelada. O Império vai encontrá-lo. Eles nunca vão parar de procurar até caçar ele e apagar qualquer rastro da existência dele. O puro terror desse pesadelo arranca Dale do sono. Ele acorda num pulo, arfando enquanto uma poderosa onda de mana descontrolada explode do peito dele. Dale geme de dor, segurando o peito enquanto a mana azul surta violentamente. Ele sente uma pressão absurda, dolorosa, como se o coração estivesse prestes a explodir. Ele reconhece isso como uma fúria de mana, um estado perigoso em que o mago perde o controle do próprio poder. Cambaleando, ele xinga o Império, irritado porque o trauma da vida passada ainda continua assombrando ele.
Na esperança de que o ar frio da noite ajude, Dale sai correndo para fora. Porém, a mudança de ambiente só piora tudo. A fúria de Mana fica ainda mais intensa e ele começa a ofegar, quase sem ar. Bem quando ele acha que vai desmaiar, uma voz calma comenta que ele parece estar numa situação complicada. Assustado, Dale ergue o olhar e vê sua mestra, Sophia. Sophia reconhece tranquilamente a fúria de Mana, comentando sobre o talento absurdo que ele tem. Mas ela também admite que não consegue evitar sentir um senso profundo de perigo vindo da magia dele. Ela se aproxima e coloca a mão gentilmente no peito do garoto. Enquanto canaliza a própria mana calma para dentro dele, ela pensa que, se a malícia profunda que sente dentro da magia dele assumir o controle, a mudança nele vai ser irreversível. Sob a influência estabilizadora dela, a energia violenta vai se acalmando, até sobrar só um pequeno orbe de mana estável nas mãos de Dale. Ele olha para baixo, aliviado. Sophia então chama o nome dele, com uma expressão séria. Ela faz uma análise pesada das habilidades do garoto, dizendo que o talento dele não é para criar ou curar, mas sim para tirar a vida dos outros. É, segundo ela, um talento muito perigoso. Em seguida, ela apresenta a ele um livro grosso e escuro, marcado com um pentagrama. Ela explica que é justamente por causa dessa natureza perigosa que ela acha uma sorte ser ela a pessoa que vai ensiná-lo, e então entrega o tomo para ele. Dale fica em choque. Quando segura o livro, uma energia sombria começa a sair das páginas e ele reconhece na hora. É um tomo de magia de necromancia. Sophia sorri de leve, sugerindo que talvez fosse destino que ela acabasse ao lado dele. Com uma voz suave, ela deseja feliz aniversário mais uma vez. Tomado pela surpresa da aceitação inesperada dela e pelo peso do presente que recebeu, Dale reage no impulso. Ele avança e abraça a cintura dela com força. A expressão dela suaviza e ela dá tapinhas gentis nas costas do garoto, chamando ele de grudado, carente. Alguns dias depois, Sophia leva Dale para as planícies nevadas para a próxima lição. Ela diz que o alvo do dia vão ser coelhos. Dale fica surpreso, mas Sophia confirma, mandando ele lembrar das caçadas com o pai e canalizar aquela concentração para a magia. Dale concorda e forma um círculo mágico. Ele avista um coelho branco e, com foco total, lança um projétil de gelo afiado contra ele. O feitiço acerta em cheio com força letal, rasgando o coelho. Sophia observa tudo com uma expressão clínica, notando que mesmo tirando uma vida, as mãos de Dale não tremem nem um pouco. Não há hesitação, nem arrependimento nos movimentos dele. Ela o chama e começa uma nova explicação, dizendo que mesmo usando o mesmo feitiço, a forma dele varia de mago para mago. Ela pergunta se ele sabe por quê. Dale admite honestamente que não. Sophia sorri e revela o motivo. Magia é um espelho que reflete a mente. É a materialização do que está no coração, trazida à tona pela mana. Ela demonstra a própria magia de água, suave, e conclui dizendo que a magia revela a paisagem interior da pessoa. Dale escuta em silêncio, com uma gota de suor escorrendo pela testa enquanto processa aquelas palavras. Sophia explica que nomes de feitiços como Muralha de Fogo são só apoios para ajudar o mago a fixar uma imagem mental. A magia ensinada nas grandes torres de magia segue esse princípio. Ela dá exemplos das diferentes torres. A Torre Vermelha, com magia de fogo agressiva e destrutiva. E a Torre Azul, a dela, com magia de água fluida e adaptável. A filosofia de cada torre é projetada na forma que a magia assume. Ela acrescenta que também existem as torres de magia noir, branca e verde, cada uma com sua filosofia própria. Depois da explicação, ela sorri e decide que esse papo filosófico ainda é cedo para o aluno mirim. Tendo providenciado um cadáver, Sophia passa para a primeira aula de necromancia de Dale. A arte sombria mais básica é levantar um zumbi. Dale estende a mão e uma mana sombria e sórdida flui dele até o coelho morto. Ele prende fios de mana nas funções motoras principais do animal, cabeça, coluna e joelhos, e força a criatura morta a ficar de pé. Os olhos do coelho reanimado brilham em vermelho, sinal de que deu certo. Sophia, impressionada, elogia o garoto. Pergunta se ele está pronto para o próximo passo, e ele responde com confiança que sim. A nova tarefa é aplicar um feitiço defensivo, armadura congelada, no novo servo morto-vivo.
Ele concentra sua mana azul, que crepita ao redor dele, e então libera uma onda de magia de gelo, fazendo estilhaços pontudos de gelo surgirem ao redor do coelho zumbi. Em instantes, a armadura cristalina robusta está envolvendo o coelho zumbi. Sofia avalia o resultado, dizendo que a execução está decente e a forma correta. Para testar a criação, ela avisa que vai testar a defesa. Ela conjura um poderoso Ice Bolt e dispara contra o zumbi blindado. O projétil acerta com tremenda força, mas a armadura congelada aguenta, se despedaça no ponto de impacto, mas protege a criatura lá dentro. O rosto de Dale se abre em um sorriso de pura alegria e comemora dizendo que conseguiu bloquear o ataque da própria mestra. Sofia faz um sinal de aprovação, elogiando o excelente trabalho. Vendo o olhar ansioso dele, Sofia pergunta se tem algo que ele queira pedir. A empolgação de Dale transborda e, com uma expressão decidida, ele faz um pedido inesperado. Pede para a mestra não só ensiná-lo nas artes das trevas, mas também instruí-lo direito em como usar melhor sua magia de atributo água. Diante do pedido esperançoso, Sofia responde com um leve sorriso difícil de ler e solta uma única palavra esmagadora. Não. Dale fica completamente sem reação, chocado com a recusa direta. Sofia então explica o motivo. Ela aponta que o feitiço que ele acabou de usar ainda é uma forma básica de magia de água. O atributo água exige uma visão mais profunda e um nível maior de compreensão conforme o mago evolui. Ela lembra que para a maioria dos iniciantes, dominar um único tipo de magia já é incrivelmente difícil. Manipular 2 atributos ao mesmo tempo é marca de um raro mago duplo. Algo que ela considera praticamente impossível para uma criança da idade dele. Do ponto de vista profissional dela, o pedido parece ambição demais, algo exagerado e irrealista. Dale finge choque, questionando o uso da palavra ambição. Ele então faz uma cara de maguinho ferido e lembra que ela prometeu que eles iam encontrar o caminho juntos. Ele insinua, de forma sutil, que ao recusar, ela já está voltando atrás no que disse. Essa arma emocional bate em cheio. Sofia fica visivelmente desconcertada e, sem saber como rebater, declara de repente que a lição de hoje acabou. Naquela noite, Dale não desiste. Ele se tranca no enorme escritório com uma pilha pesada de livros. Cheio de determinação, ele diz para si mesmo que não existe nada que ele não consiga fazer sozinho. Ele jura que vai estudar e se provar tanto que Sofia não vai ter escolha a não ser ensiná-lo tanto em magia de água quanto em necromancia. Uma aura poderosa de magia roxa escura começa a surgir e rodopiar em volta dele, levantando ele e os livros no ar enquanto ele inicia uma noite inteira de treino intenso solitário. Depois da noite sem dormir, uma voz começa a chamá-lo repetidamente. Ele ergue o olhar e vê Sofia, que o encontrou de novo nas planícies nevadas. Ela o observa com preocupação, comentando que ele parece alguém que não dormiu. Dale, colocando uma fachada animada, explica que ficou acordado preparando algo para ela. Sofia aconselha gentilmente que ele não exagere, mas Dale só sorri e diz que está pronto, ansioso para mostrar o que fez. Para demonstrar, Dale confiantemente invoca um círculo de magia sombria e aponta para o coelho zumbi com armadura congelada. Sofia observa com um sorriso impressionado, reconhecendo que em apenas uma noite ele dominou a técnica básica. Mas a demonstração dele está longe de terminar. De repente, a armadura congelada em volta do coelho começa a rachar e brilhar, antes de explodir violentamente para fora. A carcaça de gelo se despedaça, lançando uma chuva de projéteis afiados em todas as direções. Sofia se surpreende, reconhecendo o feitiço avançado, uma explosão de gelo. O choque dela aumenta quando percebe que o coelho zumbi agora está canalizando uma esfera de energia sombria volátil entre as patas. O coelho então dispara a esfera num poderoso ataque. A energia negra detona, desencadeando uma segunda explosão ainda mais forte, que empurra os estilhaços de gelo para frente num ataque combinado devastador. Completamente chocada com esse feitiço magistral e mortal, Sofia é obrigada às pressas a invocar uma barreira mágica hexagonal para se proteger.
proteger. Quando a poeira baixa, ela encara o aluno em silêncio atordoado, a barreira ainda cintilando ao redor dela. Dale explica calmamente que combinou 2 feitiços diferentes, explosão de cadáver e explosão de gelo, mesclando com sucesso os atributos água e trevas num único ataque. Para provar o ponto, ele conjura com facilidade um orbe de magia de água em uma mão e um redemoinho de energia sombria na outra. Com um sorriso confiante, ele pergunta para a mestra se algo assim já é o suficiente para ele ser considerado um mago duplo. Sophia permanece dentro da barreira, atônita com a destruição causada por Dale. Ela nunca tinha visto um método de ataque assim. O ataque foi uma magistral combinação, usando explosão de cadáver para aumentar a área de efeito, enquanto lançava estilhaços de gelo e pedaços de ossos da armadura congelada para fora como lâminas mortais. Depois do ataque, Sophia se ajoelha na neve, examinando os fragmentos pontiagudos de gelo. Ela reflete que a magia de Dale não é criativa, ela é feita pura e simplesmente para matar, o tipo de magia que se espera de alguém que dedicou toda a vida ao campo de batalha. Ela se pergunta que tipo de imagem mental horrível uma criança precisa ter na cabeça para criar feitiços tão letais assim. Enquanto Sophia está perdida nesses pensamentos, a expressão de Dale muda para surpresa e depois alegria. Ele grita feliz pelo tio Helmet que se aproxima montado a cavalo. Helmet, liderando um grupo de cavaleiros de armadura, cumprimenta calorosamente o jovem mestre e Sophia. Dale pergunta empolgado se ele acabou de voltar de invadir uma dungeon. Helmet confirma que os homens dele acabaram de subjugar um grupo de monstros. Esses cavaleiros são a Cavalaria Negra, a força de elite imbatível do Duque de Saxon, famosa pela habilidade de envolver suas lanças em aura. O capitão deles, Sir Helmet, é um dos 7 mestres de espada mais poderosos do continente. Aproveitando a oportunidade, Dale abre um sorriso todo encantador e lembra Helmet da promessa de ensinar técnicas de espada para ele. Helmet ri e garante que não esqueceu, enquanto ele e a cavalaria começam a se afastar. Helmet ainda diz para Dale não ficar muito tempo no frio. Quando os cavaleiros vão embora, Sophia fala para Dale que é hora de voltar-me para a propriedade. Dale aguarda, obediente, chamando-a de mestra respeitosamente. Naquela noite, Sophia se encontra com o duque Alan Saxon e a duquesa Helena. Ela relata com calma que o filho deles, Dale, conseguiu dominar com sucesso o primeiro círculo tanto em necromancia quanto em magia de água. O duque e a duquesa ficam em choque. O duque Alan lembra a Sophia que o pedido deles foi para ela ensinar só magia de água. Sophia concorda, mas explica que, como mentora, sentiu que era dever dela ensinar tudo o que o garoto desejasse aprender, e que a ambição dele ia além de um único atributo mágico. Ouvindo isso, a duquesa Helena cede. Ela pede formalmente que, se Dale quiser, Sophia continue ensinando magia de água para ele. Sophia aceita, prometendo cuidar bem dele. Ao sair, ela pede desculpas ao duque por ter quebrado a promessa. Depois que Sophia vai embora, Helena comenta, maravilhada, o quão extraordinário o filho deles é. Ela mal consegue acreditar que ele virou um mago duplo aos 8 anos de idade. O duque concorda, admitindo que, embora o poder do filho seja assustador, ele precisa ser alguém capaz, já que é filho deles. Isso leva o duque a tomar uma decisão importante. Ele diz à esposa que gostaria de ensinar necromancia pessoalmente para Dale. Ele quer dar ao filho força suficiente para cumprir os deveres de um lorde e, como mago, deseja um discípulo tão talentoso. Mais importante ainda, como pai, ele quer que o filho herde o seu legado. Tomado pela emoção, ele pede desculpas a Helena por quebrar o voto que fez a ela há tanto tempo. Helena o escuta com uma expressão séria, reconhecendo que a imagem pública da necromancia é péssima e que as pessoas têm medo disso, e é por isso que ela sempre quis dissuadi-lo. No entanto, vendo a determinação do marido, a firmeza dela amolece. Ela puxa o duque para um abraço caloroso e de apoio e diz que, se ele for fazer isso, então tem que treinar o Dale para se tornar um necromante tão poderoso que possa ignorar o que os outros pensam. Emocionado, o duque abraça a esposa com força. Ele jura por tudo que vai treinar o filho para se tornar o melhor de todos. O primeiro dia do treinamento especial de necromancia de Dale começa no laboratório de magia, nas profundezas do Castelo Ducal. O pai dele, o duque Alan Saxon, inicia a lição expressando uma grande decepção.
Ele questiona como o filho anda revivendo mortos sem entender os princípios fundamentais do que está controlando. Eles estão em pé numa câmara escura, com um coelho morto em cima de uma pedra de terra no centro. Dale se defende, explicando que só fez o que Sophia ensinou. O Duque Alan proíbe rigidamente Dale de usar esse tipo de feitiço rudimentar sob a tutela dele. Em vez de magia prática, o treinamento do Duque começa com um estudo teórico intenso. Ele senta o Dale numa mesa cheia de livros grossos, ordenando que memorize toda a estrutura óssea e muscular de todas as formas de vida. Depois de um estudo dedicado, Dale consegue memorizar cada palavra dos textos avançados de anatomia. Reconhecendo o feito do filho, o Duque Alan entrega a ele um tomo grande, dizendo: "O básico está completo, agora é hora de magia prática." Mas os olhos de Dale se alargam de surpresa quando ele vê o assunto da lição prática, um cadáver de Goblin. Percebendo a confusão do filho, o Duque dá um sorrisinho. Ele explica a diferença entre um necromante novato e um mestre. Um bruxo sem treino só consegue fazer o cadáver de um grande espadachim andar como um zumbi tropeçando, enquanto alguém habilidoso consegue transformar um simples soldado em um poderoso cavaleiro de morte. Apontando para o Goblin, o Duque o apresenta como um simples soldado morto-vivo e desafia o filho, perguntando como ele pretende animá-lo. Diante do desafio do pai, Dale se concentra, o corpinho envolto em um redemoinho de mana roxa. Ele nota por dentro a dificuldade da tarefa. Um Goblin bípede é muito mais complexo do que um coelho pequeno. Com um estouro de energia, ele dispara um fio de mana roxa para dentro do cadáver do Goblin, começando a reanimação. Dale luta com a tarefa intrincada, sentindo como se estivesse controlando um fantoche super complicado. Tentando reforçar a defesa da criatura, ele usa magia para acelerar a rigidez pós-morte, mas logo percebe o erro. As juntas e músculos do Goblin ficaram duros demais, deixando-o imóvel. Nesse momento, o pai, Duque Alan Saxon, coloca uma mão calma no ombro do filho. O Duque explica que endurecer o corpo foi uma boa ideia, mas o efeito colateral principal é limitar demais o movimento. Com seus próprios olhos brilhando de poder, o Duque diz apenas para o filho observar. Ele libera uma imensa enxurrada de magia sombria e giratória que envolve o Goblin. Dale só consegue assistir, chocado e maravilhado. O Goblin levita, reanimado e crepitando com mana roxa poderosa. O Duque começa a lição, explicando que uma caixa torácica existe para proteger órgãos internos, mas não há necessidade de proteger os órgãos de um morto. Enquanto fala, a magia dele remodela violentamente o esqueleto do Goblin. A caixa torácica se abre para fora, transformando-se em um conjunto de lâminas longas de osso saindo do peito da criatura. Com um sorriso sinistro, o Duque passa o princípio central da sua arte. Um necromante precisa entender a estrutura do alvo e alterá-la de acordo com o que precisa. Dale fica sem palavras, uma gota de suor escorrendo pelo rosto enquanto ele encara de olhos arregalados essa revelação profunda e assustadora. De pé ao lado do Goblin grotescamente transformado, o Duque Alan Saxon conclui a demonstração, declarando que esse princípio de entender e alterar a estrutura de um corpo é a base da magia negra. Profundamente impactado, Dale olha para o pai com um novo senso de propósito. Ele pede ao pai que ensine a filosofia central, a mentalidade da Torre de Magia Negra. Um sorriso satisfeito se espalha pelo rosto do Duque. Contente com o pedido perspicaz do filho, ele pergunta se é a verdade que o garoto busca. Ajoelhando-se para olhar o filho nos olhos, o Duque transmite o princípio central das crenças deles, dizendo que a verdade sempre existe dentro da morte. Ele explica que para alcançar essa verdade, primeiro é preciso entender o peso da vida. Essas palavras disparam um flashback vívido em Dale. Ele volta a ser Hanung, o herói em um campo de batalha cheio de fogo e corpos. Um homem se ajoelha diante dele, implorando por sua vida. Ignorando o pedido, Hanung ergue a espada ensanguentada e o corta sem piedade, enquanto o homem grita. A memória traumática arrebenta a compostura de Dale. No presente, o pai chama o nome dele. Preocupado, o Duque pergunta se ele está bem, notando que de repente o filho parece mal. Dale está pálido e suando, os olhos arregalados de horror. Ele tenta falar, gaguejando que está bem. Uma imagem de seu eu antigo, frio e endurecido, passa pela mente, e ele repete com mais firmeza que está bem. Sozinho no laboratório escuro, ele fica imóvel,
o mundo parecendo girar em volta enquanto reafirma em silêncio que ele está, sim, bem. Conforme o treinamento diário de magia com o pai progride, a notícia de que o Duque Alan Saxon começou a ensinar artes sombrias ao filho se espalha pelo Império. O fato de o Duque ter quebrado um voto sagrado feito à esposa causa um enorme alvoroço entre a nobreza. Consequentemente, Dale vira alvo de uma atenção intensa de nobres e magos de todo o Império, desde um jovem ruivo astuto até um lorde grisalho severo e uma bruxa ardilosa. Algumas semanas depois, o treino de Dale passa a incluir esgrima, e ele está em um duelo de prática com o tio, Helmet. O som do impacto das espadas de madeira ecoa enquanto eles se enfrentam em uma luta rápida. Helmet, um mestre espadachim experiente, bloqueia facilmente os golpes de Dale, com um sorriso confiante no rosto. Sem se abalar, Dale encara com atenção, procurando uma abertura. Helmet sorri de lado, impressionado com a persistência do sobrinho, e pressiona ainda mais no ataque. Dale desvia habilmente de um golpe poderoso e em seguida parte para um contra-ataque impressionante no ar, girando para acertar o tio por um ângulo inesperado. O golpe de Dale é preciso, derrubando a espada de madeira da mão do mestre. Enquanto recupera o fôlego, Helmet cai na risada, elogiando o garoto por uma boa luta. No entanto, Dale aponta com esperteza que um cavaleiro do nível de Helmet não deixaria simplesmente a espada cair, acertando em cheio ao adivinhar que o tio largou a arma de propósito. Helmet insiste que não foi isso, explicando que ficou genuinamente surpreso. Ele diz que Dale usou técnicas de espada pensadas para a batalha real, que teriam matado uma pessoa comum. Helmet comenta que a esgrima de Dale é tão boa que chega a ser triste ele estar destinado a ser mago. Ele tenta tranquilizar o garoto, dizendo que magos sempre são protegidos por cavaleiros de escolta e que ele não precisa treinar tão duro em combate assim. Colocando a mão de forma confortável no ombro do sobrinho, Helmet pergunta por que ele está se forçando tanto. Ajoelhando-se diante dele, Helmet cuida com cuidado das mãos enfaixadas de Dale, dizendo que não há necessidade de se empurrar até o ponto de se machucar. Olhando para suas próprias mãos, Dale responde firme que tem um motivo. Com um sorriso confiante, ele explica que não seria digno do filho de um duque depender só de guardas e magia defensiva para se proteger. Ele acrescenta com uma bajulação bem calculada que nunca poderia desperdiçar a rara oportunidade de aprender esgrima com um dos 7 mestres de espada mais poderosos do continente. Helmet solta uma risada enorme, dizendo que a resposta de Dale é magnífica e declarando que se tivesse um filho como ele, morreria sem arrependimentos. Dale comemora de forma brincalhona, feliz de ter arrancado um elogio tão alto. O momento alegre dos dois é interrompido pela chegada da duquesa Helena, que observa que ambos parecem estar de ótimo humor. Dale cumprimenta a mãe com carinho e pergunta o que traz ela ali. Ela sorri, explicando que queria ver o quanto o filho se estava esforçando e que tem algumas notícias para compartilhar. Ela então pergunta se Dale lembra do presente de aniversário que pediu. Dale fica pensativo, tentando lembrar. Um flashback mostra o momento em que ele, por impulso, pediu uma irmãzinha, deixando os pais vermelhos de vergonha. A lembrança volta com tudo, e os olhos de Dale se arregalam de choque. Helena, radiante de felicidade e colocando a mão leve sobre a própria barriga, dá a notícia. Ela diz a Dale que ele vai precisar cuidar bem do irmãozinho ou da irmãzinha mais nova. O choque no rosto de Dale é substituído por pura alegria. Ele promete para a mãe que vai cuidar muito bem deles. 10 meses depois, em um quarto ricamente decorado, a família Saxon está reunida em volta do novo membro da casa. Dale está completamente hipnotizado pela irmã bebê, se inclinando sobre a cama para ver ela de pertinho. Enquanto os pais observam, a duquesa Helena provoca, perguntando se ele acha a bebê tão fascinante assim, e Dale admite que sim. Ele encosta de leve na bochecha da Menem, achando surreal pensar que aquela criaturinha é mesmo sua irmãzinha. Ele tá completamente derretido, pensando em como ela é absurdamente fofa. Vendo a cara de adoração do filho, o Duque Alan pergunta se ele quer pegá-la no colo. Dale fica totalmente sem jeito. A mãe o encoraja enquanto coloca a bebê enroladinha nos braços dele com cuidado. Dale percebe que segurar ela não é tão difícil quanto ele imaginava. O Duque pergunta o que ele acha, comentando que a bebê é a cara dele. Helena ainda comenta que é estranho como a bebê chora toda vez que ela pega, mas não chorou nenhuma vez com o Dale, dizendo que a pequenininha parece bem feliz no colo dele. Dale olha para a irmã com uma expressão super suave e carinhosa.
Aí o pai pergunta como ele se sente agora. De repente, a expressão do Dale fica séria. Ele diz pro pai que apesar dela ser leve como uma pena, também parece incrivelmente pesada. Um sorriso de quem entendeu tudo aparece no rosto do Duque. E ele explica pro filho que o que ele tá sentindo é o peso da vida. Ele coloca a mão no ombro de Dale e manda ele nunca esquecer essa sensação. Logo em seguida, Helena entra alegre na conversa, lembrando Dale que tá na hora da lição dele e que a Sofia com certeza já deve estar esperando. A cena muda para uma floresta coberta de neve, onde Sofia está de pé aguardando o aluno. Ela informa ao Dale que a lição de hoje vai ser combate real, treino de luta pra valer. Dale, um pouco nervoso, pergunta se realmente pode lutar sério contra ela. Sofia incentiva ele a vir com tudo, usando toda a força que tiver. Aceitando o desafio, Dale invoca um círculo mágico azul brilhante. Sofia, cercada por magia aquática crepitando, diz que está ansiosa para ver o quanto ele melhorou. Dale parte para o ataque imediatamente, lançando 2 grandes projéteis de gelo afiado contra ela. Mas Sofia destrói o primeiro projétil com facilidade, dizendo que está muito lento, e desvia do segundo como se não fosse nada demais. Segurando um pedaço do feitiço destruído, ela olha para ele com um sorriso malandro e provocador, e dá uma bronca perguntando como é que um aluno tem a ousadia de pegar leve com a própria mestra. Dale fica sem palavras, percebendo na hora que ela leu ele como um livro, aberto. Mudo, mas com uma expressão decidida, ele o encara. Sofia avisa para ele erguer uma barreira logo, antes de lançar uma poderosa rajada de magia de água na direção dele. Os olhos de Dale se arregalam em pânico enquanto o ataque vem voando em cima dele. A energia mágica acerta com uma força absurda. Dale consegue bloquear o golpe no último segundo e olha para o punho vendo a manopla de gelo que se formou ao redor do braço e se quebrou com o impacto. Ele pensa que se não tivesse bloqueado, teria se machucado feio. Sofia, com um sorriso calmo e impressionado, elogia ele por conseguir formar uma armadura de gelo naquele curto momento. Quando a armadura de gelo se desfaz, Dale continua firme, pronto para o próximo round. Sofia incentiva ele a vir de novo. Em resposta, Dale põe as mãos no chão nevado e foca a magia. Ele canaliza o mana e invoca uma parede gigantesca de gelo sólido e brilhante que irrompe do solo entre os dois. Sofia fica surpresa com o surgimento repentino daquela estrutura enorme e questiona por que ele criaria uma parede de gelo no meio de uma luta. Ela nota que ao reforçar a estrutura de mana, ele aumentou muito a densidade do gelo, deixando a parede incrivelmente resistente. Ela estica a mão para tocar o muro e se pergunta por que ele conjuraria um feitiço defensivo justo agora, achando que talvez ele só quisesse ganhar tempo para respirar. Mas de repente, ela sente algo errado no fluxo de mana dentro do gelo. Olhando mais de perto, ela percebe que a parede foi construída com uma barreira de mana em forma hexagonal e reconhece a fórmula de explosão gélida com fragmentação. Atrás do muro, Dale, com concentração máxima, dá um único comando. Ele ordena que a parede detone. A estrutura inteira explode num clarão cegador de luz azul. Sofia é pega completamente desprevenida, o rosto tomado por choque puro, enquanto a explosão engole ela inteira. Quando a poeira baixa, Dale está em pé no meio da destruição. Triunfante, ele recita o feitiço complexo que acabou de usar. Ele condensou uma parede de gelo, reforçou as moléculas e depois comprimiu tudo, basicamente transformando a barreira numa granada gigantesca. Ele pensa que teria sido bem difícil a mestra se escapar daquilo. Mas conforme a névoa se dissipa, a confiança dele vira medo. Ele vê uma figura que parece ser a Sofia, completamente congelada. Desesperado, ele chama o nome dela,